Em seguida, mais à frente, e aí está no Evangelho de São João, Cristo vai dizer: tenho sede. Mais uma vez, a grandeza, né, que a beleza de um Deus que manifesta algo tão simples da vida humana, que é a sede. Quer sensação mais que nos revela mais a nossa fraqueza, né, a nossa pequenez, que é a sede. E o que é que Cristo está querendo dizer, né? Porque um pouquinho antes eles tinham oferecido a esponja embebida nele, né? Uma esponja molhada para ele molhar a boca, e ele não quis. E por que que ele não quis? Porque a sede que Cristo tem não era a sede especificamente ali do líquido daquele momento, mas era a sede de todos nós. Então, quando ele morre na cruz, ele nos entrega todo o seu amor, toda a sua vida, mas ele também tem sede do nosso amor, né? Mesmo ele sabendo que o nosso amor é frágil, que o nosso amor é limitado, que o nosso amor é pequeno, que é incomparavelmente menor do que o dele, ele ainda tem sede do nosso amor. E é esse o grito que ele faz para todos nós nessa sexta da paixão. Tenho sede da sua alma, tenho sede do seu amor. E o que é então que nesse momento, daí pela segunda vez, eles oferecem a Cristo? Vinagre, aquela bebida amarga, azeda, para quem já estava todo ensanguentado e machucado. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Cristo diz na nossa vida: tenho sede, e nós lhe oferecemos vinagre, né? Nós lhe oferecemos o amargor dos nossos pecados, da nossa indiferença, muitas vezes a Ele, principalmente. E Ele continua a nos dizer: tenho sede do seu amor, tenho sede da sua alma. E aí, a quinta palavra também está no Evangelho de São João, é uma das mais profundas, mais emocionantes, mais bonitas, porque ali vai exprimir um último desejo de Cristo, ainda antes de morrer. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. No alto da cruz, no maior ápice do seu sofrimento, prestes a morrer, Cristo olha para sua mãe e olha para o seu discípulo, que era o único que estava ali naquele momento, e faz um pedido, né? E faz uma entrega, e faz um desejo. E o interessante é que ele não chama Maria de mãe, novamente. Ele chama ela de mulher. E qual que era, né? Por que Cristo, não só nesse momento, mas em outros momentos também, os poucos momentos que é mencionada a presença de Maria nos evangelhos, Cristo se dirige a ela como mulher. Porque Cristo, embora a amasse profundamente, e ninguém será capaz de amar Maria como Cristo ama, ele ama tanto a nós que ele abre mão, de certa forma, de tê-la como sua mãe, mas por quê, aliás, porque ele queria, ele desejava, ele precisava que ela também fosse mãe de todas nós. Então, quando ele vai chamando mulher, é como se ele fosse preparando o coração de Maria para renunciar de ser apenas mãe do Salvador, mas ser mãe de todos os homens e de todas as mulheres. Então, três momentos, né, mostra Jesus já preparando esse coração de Maria para essa renúncia de ser a mãe exclusivamente de Deus. Então, lá quando ele é pequenininho, que ele se perde, né, que ele fica no templo e Maria e José perdem então Jesus, e ele fala: vocês não sabem que eu estou na casa do meu pai, né? E eles ficam meio confusos, Maria e José, porque eles esperavam, eles ainda não estavam entendendo, né, qual era a mensagem de Deus. Depois, nas bodas de Caná, quando Maria pede então para que Jesus faça um milagre para que eles tenham vinho, e ele fala: mulher, ele não chama ela de mãe de novo, ele fala: mulher, a minha hora ainda não chegou. E depois, num terceiro momento, quando alguém pergunta, né, sua mãe e seus discípulos estão ali querendo falar com o Senhor, e ele fala: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Né? E por quê? Porque naquele momento ele não estava desprezando Maria,
mas ele estava preparando o coração dela para que renunciasse à sua maternidade somente de Deus, mas para que ela se tornasse a mãe de todos os homens. Como Fulton Sheen vai dizer, então, por que foi que Jesus se dirigiu a Maria, chamando-lhe mulher em vez de mãe? É que ela era agora a mãe de todos os cristãos, e a sua missão era universal. Maria desprendia-se da maternidade da carne para se prender mais à grande maternidade do Espírito. Ela havia de fazer de nós outros tantos Cristos, porque fora ela quem criara o Filho de Deus. Então, quando ele diz, mulher, eis aí o teu filho, ele está dizendo na pessoa de João, né? Eis aí todos os teus filhos. Ele está realmente entregando todos nós nas mãos de Maria. E quando ele diz, filho, eis a tua mãe. Ele está entregando Maria como mãe de todos nós. Maria teve o seu primogênito em Belém, mas no momento em que nosso Senhor lhe disse, mulher, ela tornou-se de certa maneira esposa de Cristo e concebeu em dor o seu primeiro filho espiritual, cujo nome foi João. O segundo filho não sabemos quem foi. De qualquer maneira, todos nós representamos os milionésimos dos milionésimos descendentes daquela mulher que permaneceu aos pés da cruz. Então, olha que lindo. Enquanto a mulher, para dar à luz a um filho, ela precisa passar pelas dores do parto, nas dores da alma que Maria suportou aos pés da cruz, ela como que deu à luz a todos nós. Olha que linda analogia, né? Olha que lindo o plano de Deus, olha como ele fez todas as coisas. Os santos costumam dizer que o que Cristo sofreu no corpo durante a sua paixão, Maria sofreu na alma. É impensável para quem tem filhos, né, imaginar o que é que Maria passou vendo o seu filho sendo alvo de tantas injustiças, de tantas humilhações, de tanta dor, de tanto sofrimento. Ela não podia, né, não deveria fazer nada, porque aquilo era parte do plano de Deus. E ela esteve de pé aos pés da cruz, suportando toda essa dor até o fim. E ali, suportando essa dor, né, vivendo essa dor, ela então dá a luz a todos nós, seus filhos. Nós somos filhos de Maria, literalmente filhos. Ela é nossa mãe, não por título de ficção, nem de cortesia. Ela é nossa mãe porque sofreu naquele momento memorável e por todos nós as dores da maternidade. E porque Deus e porque Deus quis que ela fosse nossa mãe, porque ele sabia que sem a sua proteção e auxílio jamais seríamos santificados. Então, olha a grandeza de Cristo. No seu último momento, ele ainda quis nos dar algo mais. Apesar de tudo que ele já tinha dado, ele ainda quis nos dar mais um meio para que nós fôssemos santos e um dia pudéssemos estar com ele, que é a intercessão e o cuidado de sua mãe. Então, esse é um momento muito profundo, né? Muito profundo, e nós precisamos acreditar nisto. Maria é, de fato, nossa mãe, e ela, de fato, intercede a Jesus pelas nossas dores, pelas nossas alegrias, ela, de fato, nos acompanha. Não há mulher que possa esquecer o filho das suas entranhas. Maria não pode, pois, certamente esquecer-nos. É precisamente isso que nós sentimos no íntimo dos nossos corações. Em todas as circunstâncias da nossa vida, a nossa mãe vela por nós, pois ela vê em cada um dos seus filhos a criança inocente da primeira comunhão, o pecador penitente encaminhando-se para a cruz, o coração despedaçado, suplicando que a água da vida dissipada se transforme no vinho do amor de Deus. Em todas as circunstâncias, ressoam aos ouvidos de Maria as palavras pronunciadas do alto da cruz sobre o Calvário: mulher, eis o vosso filho. Maria está em todos os momentos da nossa vida nos acompanhando, e a todo momento ela ouve Cristo dizer, olhando para nós: mulher, eis o vosso filho.
E depois, as duas últimas palavras, então, de Cristo na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sabia então que era hora de regressar ao Pai, né? Então de entregar-se realmente a Ele, para voltar ao princípio, porque ele havia cumprido o que ele precisava fazer para a nossa salvação. E aí as suas últimas palavras então terminam, né? Tudo está consumado. Lembra lá na Santa Ceia que começa a narrativa de João dizendo: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, quando Cristo está no alto da cruz e diz ali: tudo está consumado, ele chegou a esse fim, né? Ele amou até o fim. Ele entregou tudo. Ele realmente consumou a sua obra. E aqui é bonito uma reflexão que Fu Shin faz. A morte era, pois, o alvo supremo que ele procurava. A morte que interrompe e corta as carreiras dos grandes homens, não interrompe, porém, a morte de Jesus. Por quê? Os grandes homens da história, quando morrem, morrem. E ali acaba, né? Deixam ali o seu legado de pensamentos, de ideias, mas eles morrem. A de Cristo, não. A morte de Cristo não interrompe a sua carreira, porque ele foi coroado de glória, e este era o único objetivo que ele procurava. Mas a pergunta é: a obra de Cristo estava consumada, e a nossa? Bem, nosso Senhor consumou a sua obra, mas nós não consumamos a nossa. Ele aponta-nos o caminho que devemos seguir. No final, ele depôs a sua cruz, e nós devemos tomá-la sobre os nossos ombros. Ele consumou a redenção no seu corpo físico, mas cabe-nos a nós consumá-la no seu corpo místico. Ele consumou a salvação, mas nós não ainda a aplicamos às nossas almas. Então, olhando para a cruz de Cristo, que diz: tudo está consumado, ali nós vemos um amor consumado, um amor entregue até o fim. É assim que nós precisamos procurar consumar a obra da nossa vida. Então, às 3 horas da tarde, Cristo morre, e aí acontecem vários eventos cósmicos, né? Então, naquele momento, o sol escurece, o véu do templo se rasga. Então, tinha lá o templo de Jerusalém, que é aquele templo onde Jesus expulsa os comerciantes, e o que que acontece? Nesse templo ficava um lugar restrito, que se chamava o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, que o povo recebeu lá muito tempo atrás, no Êxodo, com os mandamentos da lei de Deus. E ali, somente os sacerdotes podiam entrar para falar com Deus. E esse Santo dos Santos, então, que era esse espaço restrito que somente os grandes poderiam entrar, ele ficava separado do restante do templo com um véu. E quando Cristo morre, o véu se rasga. Ou seja, quando Cristo consuma a sua obra de salvação, não há mais separação entre nós e Ele. Já não há nada, já não há véu que nos separa, porque nós podemos estar profundamente, todos nós, unidos a Ele. A terra treme, os mortos ressuscitam, e tudo então mostra, né, que aquele era o Filho de Deus. Tanto que depois da sua morte, então, passa-se algum tempo ali no mesmo dia, e eles vão tirar, então, os corpos da cruz, porque lembrando que os judeus estavam para celebrar a Páscoa dos judeus era no sábado. Com a ressurreição de Cristo, a Páscoa ganha o seu sentido pleno e passa a ser celebrada no domingo pelos cristãos, né? Mas para os judeus já existia a festa da Páscoa, recordando quando eles foram libertos lá dos egípcios, que é narrado lá no Êxodo. Então, eles iriam celebrar a Páscoa. Então, era preciso que fossem tirados os corpos da cruz, porque eles não queriam deixar corpos ali nesse dia dessa festa. E aí, então, para ver se Cristo morreu, eles fizeram diferente dos outros ladrões. Ao invés de quebrar as pernas, porque cumpria-se ali a profecia, né, de que não quebrarão nenhum dos seus ossos, eles então vão com uma lança e furam o lado de Cristo. E desse lado de Cristo, né, desta costela de Cristo, jorra sangue e água. Né? Já havia, o sangue já não tinha mais,
o que sair, porque já tinha dado todo o seu sangue, e aí começa também a jorrar a água. E este jorrar a água, esse jorrar o sangue e a água, tem simbolismos muito bonitos, né? De um lado, nós podemos entender que o sangue e a água simbolizam os sacramentos que dão vida à igreja, que é a Eucaristia e o batismo. Mas também, olha que interessante, assim como tem a analogia do jardim, tem a analogia do lado do Cristo. Por quê? Porque lá na criação, Eva é gerada a partir da costela de Adão. Então, Adão e Eva, que são os primeiros pais, que são o homem e a mulher, de quem vem a queda do ser humano, né? Também há esse nascimento a partir do lado. Né? E na cruz, Cristo também é ferido no seu lado, e do seu lado aberto jorra a esposa de Cristo, que é a igreja, e que, diferente de Adão e Eva, que nos trouxeram a queda, Cristo e sua igreja nos trazem a salvação. E aí, então, Jesus é tirado a pedido de José de Arimateia, que era um homem nobre, mas que seguia ainda Jesus por medo, e de Nicodemos, ele é tirado da cruz e é então sepultado em um jardim, em um sepulcro novo, que ainda não havia sido usado, com uma quantidade imensa de perfumes, né? E aí a quantidade que se exprime no Evangelho, que foi colocado sobre o corpo de Jesus, era uma quantidade mesmo digna de um rei. Então é bonito ver que esses homens que já eram ricos, diferente da maioria daqueles que tinham seguido Jesus até então, eles realmente reconheciam a dignidade de Jesus como um rei. E assim a gente caminha para o sábado para viver esse dia de profundo silêncio à espera da ressurreição.